para ouvir Jesus falar, humilde para exaltar o ser, sincero em cada gesto, em cada olhar. É assim o crente que é fiel, ajoelhado, calado, humilde e sincero. Assim pra chegar no céu, sempre lutando, sofrendo, orando e crendo. E mesmo em meio às tantas tentações, a forte emoção, a cruz que dificulta o caminhar, Ele jamais irá desanimar. É assim o crente que é de voltarmos a esta cidade, rever o nosso amigo pastor Jean, sua esposa, e desejar que Deus continue lhe abençoando nesta cidade. Quero justificar a ausência da minha esposa, pois houve uma necessidade de eu descer com os irmãos para o Recife, e daqui a gente já vai para atender o trabalho da Santa Ceia. E todos os meses a gente precisa descer. E hoje ela não pôde me acompanhar, só os irmãos que estão aqui, presbíteros e diáconos. Então fica assim justificada a ausência da minha esposa. Mas sempre nesses trabalhos ela gosta muito de estar. E ela dizia-me que estava ficando porque era o jeito. Mas o desejo dela era estar aqui nesta noite. Meus queridos irmãos, eu percebi que uma das palavras que compõe o tema dessa festividade é a palavra crise, descendo a fonte, em tempos de crise. Eu quero falar nesta noite sobre a crise e mostrar o que contribui para a mulher vencer as crises. Amém? Ou ser vitoriosa em tempo de crise. Quero convidar você a abrir a Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo de número 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1 diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada,
em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quantos dizem amém? Amém. Meus queridos irmãos, esta noite me veio ao coração para falar sobre vitória em tempos de crises. A crise, ela é conhecida como ponto de transição entre uma época de prosperidade para uma época de adversidade. A crise é a fronteira que liga esses dois tempos, quando a pessoa sai de uma época de prosperidade e entra em uma época de adversidade. Em Eclesiastes 7,14, a palavra de Deus nos diz: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera-o, porque Deus fez este em oposição àquele, para que ninguém saiba o que há de vir depois dele. Então a vida do ser humano, ela está submetida a dois tipos de experiências: experiências de prosperidade e experiências de adversidade. E esse ponto de transição é justamente os sinais em que a pessoa começa a perceber a crise chegando em sua história, em sua vida. Analisando a história desta mulher, uma história curta, que possui apenas 7 versículos. Toda a história, tudo que podemos contar desta mulher está contido neste capítulo 4, do versículo 1 ao 7. É uma biografia muito curta, muito pequena. Contudo, é uma biografia muito rica em detalhes, em lições, em mensagem de Deus para nós. A gente percebe nesta breve biografia que esta senhora, ela estava a ponto de enlouquecer. Ela estava passando por uma situação desesperadora, pois a mesma estava enfrentando uma crise de natureza generalizada. A Bíblia mostra que aquela mulher estava sofrendo crises em diferentes áreas de sua vida. Ela estava sofrendo uma crise emocional. Ela estava de luto. Ela havia terminado de enterrar o seu marido. Ela havia terminado de sepultar um homem de Deus, que era o seu esposo. Então ela estava passando por uma crise emocional. Ela estava com as emoções abaladas, porque não é fácil sepultar o marido, principalmente quando de fato é um marido que preenche o currículo de esposo. Quando é um daquele do tipo de Nabal, glória a Deus. Mas quando é um marido de verdade, então é difícil, é difícil. Então essa mulher estava passando por uma crise emocional. Ela estava de luto. Ela não havia perdido simplesmente um homem apenas, mas havia perdido um bom marido, um homem de Deus. É tanto que ela chega a dar testemunho de seu marido depois dele morto. Ela chega a dizer: meu marido, teu servo, temia ao Senhor. Isso aqui é sinal de que ele era um excelente marido, porque um homem aonde o seu testemunho
podia ser dado pela sua própria esposa, depois dele morto, só sendo um homem de Deus. Tem gente que não tem testemunho nem vivo, quanto menos morto. Eu sei que há um provérbio que diz que todo mundo quando morre fica bom, mas aqui a pessoa que está dando o testemunho é a pessoa que conviveu com ele, é a pessoa que estava mais próxima dele, e ela chega a dar testemunho dizendo: meu marido, teu servo, temia ao Senhor. E falar bem do marido depois dele morto, só se ele fosse de fato um homem bom. Mas esta mulher estava passando por uma crise emocional. Também ela estava atravessando uma crise financeira. A Bíblia mostra que ela estava com uma dívida, com o prazo de vencimento já ultrapassado dos limites, já em vencimento. Aquela mulher já estava em um estado de desespero, porque a dívida que ela contraiu foi uma dívida por herança. Seu marido, quando vivo, fez alguma coisa que talvez colocou em parcelas aquilo que ele havia comprado. E tendo morrido, como a morte é uma surpresa, aquele homem não sabia quando iria morrer, pois eu tenho certeza que se ele soubesse, ele não deixaria problema para sua esposa. Mas a morte é uma surpresa, a morte é um mistério, tanto quanto o futuro mais próximo para nós é um mistério. Nenhum de nós sabemos o que vai acontecer conosco daqui a 2 minutos. Então, o futuro mais próximo é um mistério. Aquele homem, assim como todos nós, contraiu uma dívida, achando que iria viver muitos anos, ao ponto de pagar aquela dívida. Mas a morte veio de repente, desesperadamente, surpreendentemente, e fez com que aquele homem tombasse no chão. E por herança, aquela mulher agora está com a dívida do marido. E o pior não é que a dívida estava vencido o prazo de pagamento, é que ela não tinha com que pagar, porque ter vencido o prazo, mas ter o dinheiro ainda se faz acordo, mas ela não tinha com que pagar, o que se constitui em causas de problemas psicossomáticos, ansiedade, depressão e etc. Quando uma pessoa quer de todo jeito cumprir com suas obrigações e não ver nenhuma possibilidade, a tendência é um abatimento físico e emocional. E aquela mulher estava desesperada, sem marido, com uma dívida, e para aumentar sua infelicidade diante daquele quadro que ela estava, ela passa a sofrer uma crise existencial, pois a Bíblia diz que os credores de seu marido veio para cumprir a lei, e a lei dizia que quem não pagasse a dívida deveria entregar seus filhos para serem escravos no período de 7 anos. Aquela mulher ia ficar longe dos filhos durante 7 anos. Os filhos teriam que trabalhar para aquele credor, para que a dívida fosse paga. E esta circunstância, esta situação, leva aquela mulher a sofrer uma crise existencial. A crise existencial, ela acontece quando você se depara com questões que naturalmente não tem resposta, mas você não se conforma. Ela estava tendo o seu direito espiritual, moral, jurídico ameaçado e violado, porque na condição de viúva, ainda que devendo, a sociedade judaica deveria dar um apoio, uma assistência. Era uma lei de Deus para que as viúvas recebessem uma assistência da sociedade. Mas aquele homem piedosamente, ele coloca em pauta o princípio de levar os filhos para serem escravos, e aquela mulher fica a ponto de morrer diante daquele quadro em que vê os seus filhos ameaçados a uma escravidão, a uma prisão de 7 anos.
Mas, meus queridos irmãos, diante desses três fatos, da crise emocional, da crise financeira e da crise existencial, a gente aprende que esta mulher foi uma guerreira, ela foi uma mulher vitoriosa. Olhando o desfecho dessa história, a gente percebe o quanto esta mulher, ela foi beneficiada por Deus, pois o fim da história mostra que ela não perdeu seus filhos. O fim da história mostra que ela não morreu nem terminou a sua história na miséria. O fim dessa história mostra uma ação divina, um socorro de Deus, uma providência extraordinária, uma bênção superlativa dentro da casa desta mulher. Mas o que levou esta mulher a desfrutar dessas bênçãos? O que contribuiu para que ela pudesse receber tal bênção? A gente aprende com a palavra do Senhor, e a primeira atitude, a primeira qualidade que eu vejo nesta mulher, que contribuiu para ela ser uma mulher vitoriosa, é que ela era uma mulher que temia a Deus. Diga comigo, ela era uma mulher que temia a Deus. É lindo perceber isso no texto, pois a Bíblia mostra que não somente o marido era um servo do Senhor, mas esta mulher também era uma serva do Deus Altíssimo. E há dois pontos que destacam esta qualidade da mulher. Primeiro ponto que destaca a sua qualidade de serva de Deus está no fato de sua ação de, na hora do desespero, procurar o homem de Deus. Ela poderia procurar os juízes nas portas da cidade, mas ela não foi aos juízes. Ela não foi requerer o seu direito de viúva. Ela não foi exigir uma assistência para ela. Não, ela foi buscar o homem de Deus, porque ela não queria algo que os homens viessem fazer e não desse solução. Ela queria uma solução, ela não queria ajuda, e ela sabia muito bem que o Deus que ela servia era um Deus que não dava apenas ajuda, mas um Deus que tinha solução para a sua causa. Tem gente que olha para Deus como um Deus que dá ajuda, como os discípulos lá no mar de Tiberíades ou no mar da Galileia. Quando as ondas assolavam o barco, os discípulos chegaram para Jesus e pediram ajuda a ele. Disseram: Senhor, não deixe a gente perecer, tira a água do barco. Foi mais ou menos isso que eles estavam dizendo. Não vê que estamos perecendo? Ele não queria que Jesus acalmasse tempestade e parasse vento, porque eles nem sabiam que Jesus tinha esse poder. Ele queria que Jesus ajudasse a tirar a água do barco. Eles estavam dizendo: nós estamos a afundar e tu tomes aí ajuda também. Mas Jesus se levanta, e quando ele se levanta, ele diz: acalma-te vento, aquieta-te mar. Jesus não é um Jesus que dá ajuda, Ele é Deus de solução, e Ele está aqui nesta noite dizendo: eu sou solução para a tua causa. Aquela mulher tinha fé suficiente numa providência, e ela corre ao homem de Deus. Isto é uma prova de seu temor, isto é uma prova de sua vida espiritual. Isto é uma prova de sua comunhão. Alguém disse que a crise, ela não nos faz, a crise revela quem somos. Diga: a crise não nos faz, a crise revela quem somos. Eita, aquele viu o que ele fez, a crise fez isso com isso. Não, revelou quem ele era. A crise não nos faz. Não justifica, em tempo de crise, a gente declinar para o lado negativo. Se você é servo de Deus, decline para o lado certo. E dentro desse pensamento de que a crise não nos faz, mas revela quem somos, vem o slogan dizendo que o alcoólatra, quando está em crise, ele corre para o álcool. O drogado, quando está em crise, ele corre para as drogas. Mas o crente, quando está em crise, ele corre para Deus.
Então a crise não nos faz, ela revela quem somos. Se somos servos de Deus de verdade, na hora da crise a gente corre para Deus, corre para o altar, corre para a oração. E aquela mulher correu justamente para o lugar certo. Ela correu para os pés do homem de Deus, do representante de Deus, para o Nabi, para o servo do Senhor. E diz a palavra do Senhor que aquela mulher foi buscar abrigo no Senhor. Isto revela a primeira revelação de que ela temia ao Senhor, que é uma revelação de identificação. A segunda verdade que revela a mulher como uma mulher temente está no princípio de confissão. Ela não somente se identifica como cristão ao declinar a vida para o lugar certo, para o homem de Deus, para buscar a Deus, mas a sua confissão revela isso. Quando Eliseu diz: o que é que tu tens em casa? Ela diz: a tua serva. Não era só o marido dela que era servo de Eliseu, mas ela também confessa: eu também sou tua serva. A tua serva não tem nada em casa senão um pouco de azeite em uma botija. Ela confessa, ela admite que seguia a mesma linha de fé de seu marido. Havia unidade de fé dentro da sua casa. E para vencer a crise é preciso haver unidade de fé. Como é que você quer vencer a crise se você crê numa coisa, ou se seu marido crê em algo e você crê em outro? Tem que ter unidade de fé. Eu lembro que não faz muitos anos que um cidadão me procurou quando eu estava lá no Recife cooperando com o pastor, e aquele cidadão de outra denominação, ele chegou na minha casa, na casa onde residíamos, e ele disse: eu tenho lhe acompanhado pelo YouTube, pelo canal 14, e eu sou de uma região próxima daqui, e eu vim pedir ao senhor uma orientação, porque o meu casamento está em crise. Minha mulher não me aceita mais. E eu comecei a conversar com ele, entrevistá-lo, e naquela entrevista eu descobri que ele tinha ido na cidade do Cabo de Santo Agostinho, na casa de um macumbeiro, e tinha levado a foto de sua esposa, que era crente, para que ele fizesse um trabalho para que os dois se reconciliassem. E naquela conversa que eu tive com ele, eu descobri isso. E eu disse: como é que você vem pedir socorro a Deus se já correu para os braços de Satanás? Deus não trabalha assim. Deus não trabalha com fé dividida. Ou você entrega o seu caminho ao Senhor, ou você crê com inteireza de coração, ou nada acontece. E ele disse: não se preocupe, pastor, eu vou lá agora, vou tirar a foto dela. Ele diz: apareça para lá, porque eu não oro por pessoas que não sabem o que quer e não sabem o que é. Você tem que se definir, você tem que saber o que quer, você tem que saber o que é. Na hora da crise, aquela mulher não ficou titubeando, ela disse: eu vou ao homem de Deus, eu vou dizer o que é que está acontecendo, e eu sei que de Deus vem uma resposta para minha casa. Crente que ainda vai para casa de rezadeira, e Deus não fala com quem está em casa, não. Deus fala com quem está aqui. Como é que você diz que teme a Deus com o coração dividido? Deus está dizendo: você é ou não é? Você quer ou não quer? Você vai ou não vai? Se você quer providência, te define nesta noite. Hoje é só o primeiro dia. E para terminar, Deus ainda vai dar tanto na tua carne, para tu aprender a ser crente de verdade. Porque Deus não gosta de coração dividido. Deus não aceita pessoas que servem a dois senhores. A crise não pode determinar que você não. O que você é, você se revela na crise. Mas está difícil.
vício, é uma perturbação, é uma coisa, e fizeram tal coisa, vou para lá para ver se ela reza coisa nenhuma. Rapaz, se você serve a Deus, fica firme. Até o silêncio de Deus é uma resposta para o crente. Primeiro, aquela mulher que venceu a crise porque ela temia ao Senhor. Em segundo lugar, aquela mulher que venceu a crise porque ela amava seus filhos. Ela era uma mulher que amava os filhos. Se ela fosse uma mulher que não amava os filhos, ela entregava de mão beijada para o credor. Pode levar essa luta, leva, pelo menos eu fico livre. Mas não, ela amava os filhos. Quando o homem chegou e disse assim: você tem que me dar os meus dossiês, um momento, deixa eu ir logo ali. Meus filhos não. Mas você não tem dinheiro para pagar. Eu sei que eu não tenho, mas deixa eu ir logo ali. Meus filhos não levam, os meus não. Ela era uma mulher que amava seus filhos. E esta virtude de amar os filhos é algo extraordinário para aqueles que atravessam situações de crises. A Bíblia fala de algumas atitudes de amor de pai para com os filhos. Em Salmo 2, versículo 12, a Bíblia diz que quem ama um filho expressa carinho. Salmo 2, versículo 12. Em Provérbios 31 e 15, e 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 14, a parte B, e o versículo 15, a Bíblia diz que quem ama os filhos gasta-se incondicionalmente por eles. Em Efésios capítulo 6, versículo 4, a Bíblia diz que quem ama os filhos respeita os direitos dos filhos, em vez de provocar, que é insultar, instigar, oprimir. O pai precisa respeitar os direitos dos filhos. Em Provérbios 13, 24, a Bíblia diz que quem ama os filhos corrige-os, aplica a correção. Em Provérbios 31 e 28, a Bíblia diz que quem ama os filhos recebe a aprovação dos mesmos. Quem ama os filhos recebe a aprovação dos mesmos. Eles não vão ter motivo para negar as qualidades de Deus que há em você. Quando nós somos pais e servimos a Deus com autenticidade, nossos filhos ainda que desviados, mas eles não vão ter motivo para dizer qualquer coisa negativa, porque eles vão se deparar com as virtudes que Deus lhe deu. E querendo ou não, gostando ou não, ele vai ter que dizer: meu pai é um homem de Deus, minha mãe é uma mulher de Deus. A Bíblia diz que quem ama os filhos luta pelo que é seu. Foi o que esta mulher fez. Se ela não amasse seus filhos, teria facilmente entregue ao credor. Contudo, ela iria permanecer na pobreza e na miséria. O amor daquela mulher pelos filhos foi um dos fatores preponderantes que Deus usou para mudar o quadro financeiro daquela mulher. Foi aquela crise que despertou na mulher o seu amor pelos seus filhos, que revelou na mulher o amor pelos filhos. E o seu amor pelos filhos deu a ela a oportunidade de ver, assistir um milagre dentro de sua casa. Talvez você olhe para seus filhos hoje e não veja neles nenhuma inspiração de mudança, mas eu quero te dizer, como profeta de Deus, através deles Deus vai fazer coisas extraordinárias dentro da sua casa. Não diga a seus filhos que eles são um acidente de percurso.
comunique amor, comunique um sentimento cristão. Entenda que Deus tem o controle de sua família, que Deus tem o controle de sua casa. Entenda que Deus está no comando de tudo. Não se deixe ser vencido pelas atitudes de indiferença dos seus filhos no pecado. Continue na sua postura de homem de Deus e de mulher de Deus. Se não pode falar, ora, fica no altar, mas acredita que aquele que Deus te deu vai ser um instrumento de bênção para dentro da tua casa. O amor daquela mulher fez com que ela tivesse acesso a um grande milagre. Mas não somente isso, aquela mulher, além de ser amante de seus filhos, aquela mulher também, ela demonstra outra qualidade. Ela não era uma mulher sem reservas, ela era uma mulher que tinha reservas. E como uma mulher que tinha reservas, que não era consumista compulsiva, aquela mulher não era perdulária. Em Provérbios capítulo 21, versículo 17, abra a Bíblia. Provérbios capítulo 21, versículo 17 e o versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: necessidade padecerá o que ama os prazeres. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Versículo 20: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Essa mulher não tinha essas prerrogativas negativas. Ela não era uma devoradora. E não se ofendam comigo, pois trata-se de um encontro de mulheres. Então não se ofendam com a aplicação que farei. Mas não seja uma mulher perdulária, consumista, compulsiva, tudo que vê compra. Tem pessoas que parece que tem a doença, já tem 5 pares de sapato, ainda quer mais um. Isso é uma mulher uimuá. É tanto do sapato que parece que ela tem um bocado de pés. E é preciso ter um cuidado, porque enquanto você tem 5 pares de sapato, às vezes sua irmã de banco só tem um rasgado, que ela esconde o buraco com o outro que está melhorzinho. E a gente fica pensando, cadê a virtude, a qualidade? Isso é perdulariedade. Isso é ser perdulária, é ser uma pessoa estragada. Não se precisa ser assim. É preciso ter um controle. E o pior, quando você tem condição de comprar, compre. Mas tem gente que deixa lá no cartão, só pendura no cartão. O cartão já está possesso, já tem até demônio nesse cartão, porque esse cartão só vive trazendo briga para dentro de casa, por causa de dívida. E a pessoa não se controla, não se contenta com o que tem. Deus está dizendo, para ter milagre você tem que ter reservas. E para ter reservas não pode ser uma mulher estragada, que coma tudo, que consuma tudo, que acabe com tudo. É preciso ter controle, domínio próprio. Domínio próprio. Não estou dizendo que você não pode gastar. Você tem condição, gaste. Mas lembra de amar o próximo como ama a ti mesmo. Aleluia, aleluia. Ela não era perdulária, extravagante, consumista, pródiga. Ela não era das que exigia condições para Deus. Ela não vivia exigindo condições. Muito pelo contrário, ela oferecia condições para Deus trabalhar na sua casa. Porque tem gente que vem à igreja só exigindo condições. Senhor, se tu me der, eu fico na comissão. Senhor, se tu me der, eu faço isso para a tua obra. São verdadeiras agiotas.
Aquela mulher não vivia exigindo condições. Muito pelo contrário, quando o homem de Deus diz: o que é que tens em casa? Ela diz: tem um pouquinho de azeite. Eu não vou exigir condições, eu vou oferecer condições. Se ele quer trabalhar, ele vai trabalhar no que eu tenho. Tem um pouquinho de azeite. O que você vai colocar na mão de Deus para ele fazer um milagre na sua vida? Não fique exigindo condições. Exigir condições é o mesmo que demonstrar incredulidade, dúvida. Na hora que Pedro disse assim: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Ele sabia que era Jesus, ele conheceu a voz. É tanto que ele não disse assim: fantasma, se é o Senhor, não. Ele disse Senhor. Ele já dirige a Jesus chamando de Senhor. Mas só que quando ele vai em cima de exigência. Se és tu, manda-me ter contigo. Para Deus fazer milagre, eu não tenho que estar exigindo condições a ele, não. Eu tenho que oferecer condições. Trabalha, Senhor, passa na minha frente, assume o controle da minha vida, toma o controle da minha família, e não fazer ameaça. Se tu não fizer, eu entrego meu cartão. Se tu não fizer, eu entrego minha responsabilidade. Não exija condições, ofereça condições. Diga: Senhor, não tenho muito, mas o pouco que eu tenho está aí na tua mão. Usa! Seja um crente de reservas. Seja um crente de reservas. Sejamos crentes com reservas de Deus. Quem não tem reserva, no final se desespera e perde a bênção. As virgens sem reservas de azeite ficaram do lado de fora. Faça reservas. Faça reservas. E quando vem o tempo das crises, é o tempo que Deus vai usar as tuas reservas para te sustentar e te abençoar. Eu passei por muitas situações adversas, ainda passo, mas passei por muitas situações difíceis. Eu fiquei até a brincar com respeito, junto com a minha esposa, dizendo assim: Deus, quando quer provar alguém, Ele usa a provação primeiro em mim para ver se vai dar certo. E eu acho que todo tipo de provação eu já passei. Eu penso que Deus disse: eu vou provar alguém, mas deixa eu fazer o teste logo em alguém. Eu provo ele. Porque todo tipo de provação eu passei. Desde jovem na igreja, até depois de casado. Eu passei 4 anos morando dentro de um quarto atrás da casa de meu pai, que cabia só. Casei na igreja. Casei na igreja. Fui morar atrás da casa do meu pai num quarto. Só tinha cama, um guarda-roupa velho, que já foi dele, e o fundo do guarda-roupa era a parede. Quando eu abria para ver o teto, eu via logo a parede. E a cama era escorada, com tijolo. E quando eu dormia ou eu me deitava, eu tinha que subir em câmara lenta. Porque senão, E eu lembro que um dia eu estava tão aflito, tão angustiado, dizendo: meu Deus, eu fui fiel a ti. Eu fui um jovem na igreja. Eu não ultrapassei os teus limites. Eu honrei o teu nome. Mas vê para onde eu trouxe minha esposa. E para aumentar a nossa alegria, com 1 mês de casada ela já estava grávida. Com menos de 1 ano, estava lá um menino que teve que morar dentro daquele quarto. Tinha que dividir a cama para 3. E eu tive que passar por essa situação, crises. E quando eu disse: Senhor, não dá, assim não dá, Senhor, está difícil. Eu tenho escutado tantas promessas. Eu lembro que naquela noite eu tinha dito a Deus: amanhã eu vou entregar tudo ao pastor.
essas responsabilidades dessas igrejas. Vou me virar, trabalhar para arrumar uma casa e dar alguma oferta boa, de conforto à minha família. E quando eu me deito, que eu estou adormecido, eu vi quando chegou um homem de cabelo grisalho. E aquele homem, olhando para mim, deitado na cama, ele disse assim: tu estás sabendo que quem entra no barco não pode pular? E eu me acordei com ele dizendo isso. Eu disse: o quê? Ele disse: quem põe a mão no arado não pode voltar atrás. E desapareceu da minha frente. E eu caí no pranto dizendo: eu não vou entregar mais, Senhor, eu não vou mais fazer isso, porque eu entendi que era ele que estava dentro do quarto. Era apertado, mas ele estava presente. Por 8 anos de provações, 8 anos sem poder comprar uma sandália havaiana para minha esposa. Tudo que eu tinha eram os outros que me davam: terno, sapato, camisas, gravatas. E quando ia se consumindo, que eu ia orar nos ciclos de oração, eu ficava escondendo o buraco maior na frente do buraco menor do sapato. Eu escolhia o sapato que tinha o menor buraco para cobrir o outro que tinha um buraco que dava para ver o peito do pé, a meia, que também não eram essas coisas muito boas, que já estava com alguns buracos também. Foram muitas provações, muitas necessidades. Comia de manhã, não sabia o que eu iria comer de meio-dia. Comia de meio-dia, não sabia o que eu iria comer à noite. Passei tempos assim. Quando saí da casa de meu pai, os irmãos construíram a casa para mim. Eu comprei o terreno, ganhei os tijolos, os cimentos, e a empresa de seu Tiquinho foi trabalhar lá. Cada um fazia um tiquinho, cada um fazia um pouquinho, cada um levantava uma parede. Teve parede que, para aprumar ela, pegou quase a grossura de um tijolo de reboco. E quem estava ali não tinha experiência. Mas eu fui para debaixo daquela casa com a minha família. Tinha 4 cadeiras de plástico, um centro de plástico, e colocava logo no terraço para atender os irmãos. Eu já era presbítero da igreja. Dentro de casa não tinha nada. Eu sentava no chão, só tinha uma cama e só tinha um fogão e uma geladeira velha que a minha tia havia dado, e já tinha sido de tantas pessoas, uma geladeira hereditária, que na verdade geladeira era só um nome. O nome mais apropriado para ela era para ser porta de água, porque só tinha água dentro dela. Nunca ir para a casa de meu pai, para a casa da minha sogra. Nunca fui dizer o que eu passava. Nunca fui pedir nada a ninguém. Nunca pedi cesta básica. E não estou reprovando os irmãos que pedem, mas eu estou dizendo de mim. Nunca saí. Eu lembro que uma vez um irmão chamado Miquel, ele chegou lá em casa com 7 cestas básicas, que de básica só tinha o nome, eram sacos de cestas de alimento. E quando ele saiu, ele tinha dito assim: leve para os irmãos lá no engenho e entregue a ele. Lá em casa o guarda-comida estava vazio, tinha eco. Quando eu abri a porta do guarda-comida, tinha aquele eco de tão vazio que estava. Os ratos já tinham se mudado, porque iam morrerem de fome. E eu fiquei ali desesperado, pensando: vou ficar com uma cesta dessa. Minha esposa dizia: fica com uma, rapaz, a gente não está precisando. E eu disse a ela: mas ele mandou levar para os irmãos, eu vou ficar com a consciência pesada. Se eu ficar com uma, eu vou ficar com a minha consciência pesada, como se tivesse pecado. Faça o seguinte, deixa eu levar para os irmãos. Se Deus quiser que eu tenha uma dessa, algum irmão vai rejeitar e eu trago para casa. E ela disse: tudo bem. Chamei um irmão, coloquei no carro dele, e quando cheguei no engenho, meu Deus, que aflição. Todo mundo que eu oferecia a cesta básica dizia: foi Deus que mandou, chegou na hora certa. E eu estava com uma pirangagem tão grande que eu queria ficar com uma cesta daquela, mas era Deus me provando. Entreguei todas as cestas, vim pensando: meu Deus, o que é que eu vou dizer a Simone? O que é que eu vou dizer a ela? Todos os irmãos ficaram com a cesta, a gente não tem nada para comer. Quando eu vou chegando na frente de casa, minha esposa está na grade, com um sorriso, com um gato quase mordendo as pontas das orelhas. E eu disse: o que é que ela tem? Ela está
pensando que eu trouxe alguma cesta. E quando eu cheguei, ela disse: tu não sabe de nada. Depois que tu saíste, chegou 3 carros de mão de feira. E alguém disse: é aqui a casa do presbítero Elmi. Ela disse: é. Então foi aqui que mandaram entregar. Ela disse: não é aqui não, é aqui, é a casa dele. Tinha feira para tudo que era lado. Feira no chão, feira em cima de uma mesa velhinha que já tínhamos. E eu chamei os provados daquela rua para vir comer comigo. Porque Deus é assim, Ele te abençoa para você abençoar outro. Fica sabendo, Deus vai usar as tuas reservas de fé para fazer milagre dentro da tua casa. Assim diz o Senhor para ti. Providência está chegando nesta crise. Eu cuido de ti, porque tanto desespero. Eu sou providência na tua casa. Levanta a tua mão para receber a palavra do Senhor. Eu sou milagre dentro da tua casa esses dias. Prepara-te para uma surpresa. Prepara-te para uma surpresa. Eu sei que tu estás vivendo nas tuas reservas, nas reservas de forças, na reserva de fé. Tu diz: Senhor, eu estou já perecendo, mas eu te digo, eu sou renovação para a tua vida esta noite. E eu sou surpresa dentro da tua casa. Você nem sabe, mas Deus vai usar vizinhos para te ajudar. Deus está preparando muitos vizinhos para te ajudar. Ela sabia que o tamanho do seu milagre estava condicionado à quantidade de vizinhos. Quanto mais vizinho ela
tivesse mais vasilha, quanto mais vasilha, mais azeite. Seja uma mulher acessível. Não seja um crente chato, antipático. Aproveite o tempo que você tem nesta vida para construir pontes e não muros. Tem gente que vive construindo muros. Deus está dizendo: explode esses muros. Constrói pontes na tua vida. Faz amizade. Faz amizade. Faz amizade com as pessoas que Deus coloca perto de ti. Porque são essas pessoas que vão te ajudar quando as crises estiverem intensas na tua vida. Faz amizade. Aonde tu passares, não seja um coveiro, um sepultador de sonho. Seja um parteiro, traz à luz o sonho das pessoas. Faça amizade. Faça amizade. Construa amizade. Aquela mulher, além de ter amigas, ela era uma mulher que confiava em Deus. Sua confiança era tão terrível que ela pediu outra vasilha quando já se tinha acabado. Nem tinha mais vasilha, ela disse: arrume outra. Ela tinha fé que Deus tinha azeite para mais uma. Ela tinha uma confiança tão grande que ela aceitou. Ela não questionou as formas do trabalhar de Deus. Não é fácil pedir emprestado, mas Deus disse: pede emprestado. Pedir emprestado é agir com humildade e em humilhação. Ela não questionou porque Deus disse: fecha a porta. Ela fechou a porta. Ela entendeu que para Deus na vitória nem sempre Ele tem que abrir porta. Tem hora que Ele trabalha com a porta fechada. Tem hora que Deus tem que fechar a porta para te fazer entender que quem provê na tua vida é Ele. Você fica muito autossuficiente quando você trabalha, que tem tudo. Aí Deus fecha a porta, que é para te mostrar que você vive de milagres. Deus trabalha com portas fechadas. Foi com a porta fechada que Ele ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Foi na porta fechada que Ele ressuscitou o filho da sunamita. Deus trabalha com portas fechadas. Ele está dizendo: tu confias em mim? Então aceita quando eu mandar fechar a porta. Eu estava trabalhando numa empresa de água sanitária. Era o gerente daquela empresa. E estava tudo bem, uma produção tremenda. Quando eu estava dentro do escritório, Deus disse: deixe tudo aí e vá para o centro de oração em Jaboatãozinho. É uma congregação lá de Bonança, da filial em Bonança. Eu chamei um jovem chamado Severino. Eu disse: o dinheiro, tem um dinheiro aqui, tem umas notas aqui, a chave está aqui. Quando o patrão chegar, diga a ele que depois eu ligo para ele, mas eu preciso sair agora. Urgência. Andei mais de 10 quilômetros a pé. Fui para aquele cine de oração. A dirigente era a irmã Betânia. Eu cheguei no cine de oração. Eu disse: irmã, não me dê oportunidade hoje. Eu quero só orar um pouco hoje. Ela disse: tudo bem, presbítero, pode orar. Eu fiquei orando lá no púlpito. 4 horas da tarde. Ela disse: bem, irmãos, chegou o final do ciclo de oração. Eu sei que o presbítero Elmi pediu para ficar orando, mas eu queria pedir a ele, pelo menos para ele fazer a oração final. Quando eu me levanto para fazer a oração final, Deus usa aquela mulher e diz assim: fui eu que entrei no escritório. Fui eu que te mandei vir para aqui. Para te dizer: fecha a porta. Entrega o emprego. E eu disse: meu Deus, eu vou viver de quê? Estava tão bem.
Já tinha passado por tantas humilhações quando as coisas estavam bem. E Deus me disse: entregue o emprego. E entreguei. Quando cheguei em casa, que eu disse a Simone, entreguei tudo. Ele disse: a gente vai ver de que? Eu disse: mas foi Deus que falou comigo. Foi Deus que mandou entregar. O dono da empresa disse: eu não tenho outro agora, fique pela beira até arrumar outro. Eu disse: não dá. Não dá. Eu tenho que lhe entregar. Entreguei. Ele não fez nem ajuste comigo. Me deu algum jeito aqui, não foi nem pagamento. E eu fiquei em casa, sem saber o que fazer. Daqui a pouco chegou um outro provado, pior que eu, devendo quase 200 mil, me chamando para ir trabalhar com ele. Eu fui trabalhar com um cabo que deve mais do que tudo. E eu fui ajudá-lo. E ele me dava umas jeitos no final de semana. Só que ele depois chegou para mim e disse assim: olha, irmão, eu queria lhe ajudar, mas não dá não. Eu disse: quem mandou você vir me ajudar? Eu não pedi, você que chegou lá em casa. E fiquei rindo, que ele é meu amigo. Eu entendi que quando um crente ele quer se meter na prova do outro, ele morre. Quando o servo de Jó tentou evitar a provação de Jó, morreu ao fio de espada. Só viveu quem correu. Quem ficou lá tentando evitar a luta de Jó, morreu ao fio da espada. Não se meta na prova de ninguém se Deus não mandou você para ajudar. Fique quieto. E eu fiquei ali. Já veio um tempo de crise de novo, as necessidades de novo. Eu lembro que nesse período que volta, as crises aumentaram e eu passei a viver dependendo novamente do socorro divino. Do socorro divino. Quando eu saía para cumprir escala, eu saía com o cantor Ismael e nós tínhamos um espeto de ferro e a gente ia mais cedo para procurar gia-boi. Esperávamos ela cantar na beira da lagoa e enfiava um espeto nela e juntava 5, 6 gias, deixava lá escondido. Quando ele voltava do culto, ia tratar a gia para comer cuscuz. Gia-boi. Eu até dei um nome para a gente dois: luta e provação. Eu e ele andávamos juntos. Prova. Uma vez uma irmã lá em Moreno me convidou para pregar no avivamento de ciclo de oração. Meu Deus, que luta! Eu só tinha R$2 nesse dia para comprar R$1 de pão para comer à noite e R$1 de pão para de manhã. Eu fiquei pensando: meu Deus, se eu for, eu vou ter que gastar. Eu vou ter que pagar R$1 de passagem para Moreno e ir a pé para a localidade que ainda era longe, João Paulo II, voltar e pegar o ônibus de volta para a Bonança. Pronto. E ela: você vem ou não vem? Vem ou não vem? E eu naquela luta: meu Deus. Terminei dizendo: eu vou. E eu fui para João Paulo II. Cheguei lá suado, cansado. Preguei sobre o cuidado de Deus. Eu pregando, os irmãos alegres, contente, pulando, e eu pensando: e o pão? Quando eu voltar, vou terminar de pregar, aí nós vamos orar pelo pregador, para Deus abençoar. Na hora que eu me levantei da oração, aí veio uma irmã e colocou um papel dentro do meu bolso. Disse: a dirigente mandou lhe entregar. E quando a gente está na prova, a gente só pensa que é pedido de oração. Aí eu fiz que ia dentro do banheiro para ver o cara que estava ali no meu bolso. Com ansiedade tremenda: o que é isso que está aqui? Eu vou tirar na frente do povo. Aí fiz que ia no sanitário, entrei, temos assim, tinha dinheiro para comprar pão a semana toda. Foi assim que Deus cuidou de mim. Foi assim que Deus foi providenciando. Outro dia minha esposa disse assim: meu Deus, a gente só come sardinha de lata, bife do olhão, disco voador. Tem nenhuma carne para a gente comer. Eu disse a ela: vai chegar dia de a gente comer. Entrei no meu quarto para chorar. Não durou 15 minutos de oração, chorando. Chegou a menina lá em casa e disse assim: irmã Simone,
Seu pai mandou aqui, tinha uns 10 quilos de carne. Aleluia. Ele ia passando ali, o carro atropelou o boi do amigo dele. E ele teve que sangrar e ele ganhou uma parte do boi e mandou essa parte aqui para você. Eu estava de joelho e disse: Deus, tu matou o boi do homem. Foi assim que Deus cuidou de mim. Matando o boi atropelado, o homem não sabe, mas fui eu que estava de joelho dizendo: Senhor, manda carne, Senhor. Não deixe de confiar em Deus, meus filhos. Não deixe a sua fé se abalar por causa das crises. Creia tão somente. Creia tão somente. Eu sinto que esta noite Deus tem uma providência aqui nesta igreja. Eu quero convidar você a ficar em pé. Este encontro de mulheres é um encontro de milagres, providência, providência de Deus. Prepara-te para agradecer. Regresso de filhos, de marido, portas abertas, providência. Você não vai morrer assim. A mulher entra em casa, derrama o azeite, fica abastecida. E ela corre para o homem de Deus. Isso é que é lindo. Que ela buscou a direção de Deus quando não tinha nada, mas buscou também quando já tinha muita coisa. Ela não dependia de Deus só por causa da crise. Na prosperidade ela dependeu da direção de Deus. E ela corre. E o homem de Deus diz: paga a dívida. Primeiro resolva o seu problema. Pague a dívida. Não deixe a sua vida ficar maculada na sociedade. Pague a dívida. Amém. Depois, o resto vai ser suficiente para você viver dele e ficar aposentada. Pague a dívida e vivei do resto. Aquela casa que estava em crise se tornou uma fábrica. Havia azeite para exportar e importar. Deus vai fazer na tua casa um lugar de importação e exportação de azeite. Hoje é a crise da vida, mas o Senhor te diz nesta noite: está chegando prosperidade para a tua casa. Está chegando providência para a tua casa. Aleluia. Feche os teus olhos. Senhor, eu estou angustiado e das lutas tão cansado. Eu preciso de ti, Senhor.
guardada. Jesus está te chamando nesta noite, dizendo: volta à minha presença. Eu sou providência para a tua vida. Alguém nesta noite que deseja voltar para Jesus, aqui dentro, lá fora. Se há alguém, convite para esta pessoa vir à frente. Eu quero orar por você que está passando por situações adversas. Eu não vou lhe expor nesta noite, mas eu sei que há alguém aqui que está no limite. Chegou o teu limite. Mas Jesus nesta noite está dizendo: eu sou o teu milagre. Eu sou o teu milagre. Sai nesta noite com este milagre. Receba agora, aí onde você está. Milagre, um milagre, um milagre, um milagre. Fecha teus olhos. Oh Deus, eu tenho ministrado a tua palavra com verdade. Eu sei, Senhor, que esta noite de forma especial estás tratando com alguém aqui. Oh Senhor, tu és a cura, tu és o milagre de providência, tu és o milagre de restituição, tu és o milagre que promove paz e reconciliação. Tu és o milagre que nós precisamos. Esta noite toca nesta vida com teu milagre. Esta noite, Senhor, a tua filha veio à tua presença, apesar dos pesares, das humilhações, das tribulações, ela veio à tua presença. Coroa esta festa com milagre da tua serva, da Augusta. Erabacaia, Shura, Labacás. Eredimitioia, Labacás. Sinta a mão de Deus agora. Sinta
se entregar para Jesus. Lá no telão, aqui dentro, aí na frente, onde estás? Poder sentar, meus amados. Oh, glória! Onde está a primeira pessoa para Jesus? Nessa apoteose do Espírito Santo, Deus tem muito mais para fazer. Deixa Ele te usar nessa noite. Deixa Ele te usar nessa noite. Aleluia! Onde está a primeira pessoa para Jesus? Onde estás? Jesus te ama. Onde estás? Onde estás? Onde está a primeira pessoa para Jesus? Faça um sinal, venha para Jesus. Jesus tem um plano na tua vida, quer mudar a história, quer virar a página da tua história. Aleluia. Oh Jesus, quem recebeu de Deus aqui nessa noite? Só quem recebeu, levante assim a mão. Quem recebeu o renovo do céu, levante a mão e dá glória a Ele. Pode falar em mistério, pode adorar, pode adorar. A festa está só começando. Onde está a primeira pessoa? Venha, venha, venha. Estaremos encerrando porque é só o começo. Amém? Olha para o seu irmão e diga assim: amanhã tem mais. Glória a Deus. O trabalho amanhã será no ginásio, na quadra de esportes, na escola Major